Olá a todos, eu me chamo Maria Rafaela e junto à minha equipe produzimos esse resumo que tem como título Atividade antiparasitária de um extrato de uma espécie de artróspira frente à Trypanosoma cruzi. Bom, o Trypanosoma cruzi, ele é um protozoário hemoflagelado que é o causador da doença de Chagas. Essa doença é considerada uma doença tropical negligenciada, logo seu diagnóstico e tratamento também são negligenciados, e ela se apresenta por meio de duas fases distintas. A fase aguda, que é majoritariamente assintomática, e é a fase que a gente encontra a forma tripomastigota, que é a forma que é circulante ali na corrente sanguínea. E também se apresenta pela fase crônica, pela forma indeterminada, onde os pacientes eles permanecem assintomáticos durante décadas, mas 30 a 40% ainda evoluem para a forma crônica sintomática, que é a mais grave da doença, justamente porque ela causa algumas complicações cardíacas ou digestivas, né, e ou digestivas, na verdade, que podem levar esses pacientes a óbito. Mas aí a grande problemática relacionada a essa doença é a questão da sua quimioterapia, porque ela é negligenciada, conforme eu já tinha pontuado antes. No Brasil, a única terapia disponível é o benzonidazol, que é um fármaco que apresenta inúmeras dificuldades, né, inúmeras barreiras para apresentar a cura terapêutica. Além disso, na fase crônica, esse medicamento ele demonstra algumas reações adversas e uma baixa taxa de cura, o que vem gerando algumas divergências em relação à sua aplicação. E isso fez com que despertasse o interesse em buscar fontes alternativas para produzir um medicamento alternativo que fosse eficaz e menos tóxico do que essa terapia que é atualmente utilizada. E foi assim que a gente chegou na artróspira, né, que é uma cianobactéria que possui um baixo custo de produção. Para além disso, produz inúmeros compostos bioativos que já apresentam atividades anti-inflamatórias, antioxidantes e imunomoduladores que poderiam ajudar aí na sua ação antiparasitária. Sendo assim, o objetivo do estudo foi avaliar in vitro a atividade antiparasitária de extratos desta cianobactéria frente ao Trypanosoma cruzi, para que a gente conseguisse estabelecer esse composto natural como uma nova fonte alternativa mais segura para o tratamento da doença de Chagas. A metodologia, portanto, ela iniciou-se com o cultivo da cianobactéria até a sua fase exponencial de crescimento. Depois, essa biomassa foi colhida e concentrada por liofilização, e essa biomassa concentrada é utilizada para a extração com tampão tris-HCl por agitação durante 9 horas. Assim que obtivemos o extrato, a atividade antiparasitária, né, antitripanossoma cruzi desse extrato, ela foi analisada em diferentes concentrações e, por fim, foi feito os testes, né, para determinar aí o potencial de inibição desse extrato. Aqui nos resultados de discussão, eu trago esse gráfico, onde a gente consegue ver que todas as concentrações elas inibiram significativamente a viabilidade desse parasito, sendo que na maior concentração testada, que foi a 1.000 microgramas, esse extrato ele inibiu em 90% a viabilidade desses tripomastigotas. E aí, quando a gente compara esses resultados com os resultados da literatura, a gente vê que ele teve uma atividade superior, porque em um estudo de 2009 que eu trouxe, 10 extratos de algas eles foram testados, mas nenhum deles apresentou atividade anti-Trypanosoma cruzi. Em um estudo mais recente, os autores eles analisaram a atividade antiparasitária de 3 microalgas e elas apresentaram uma atividade semelhante à obtida no presente estudo. Contudo, né, quando os autores eles analisaram essa atividade frente às células saudáveis, eles viram que essas microalgas elas eram tóxicas. Um fato que, teoricamente, não aconteceria com um extrato de artróspira, visto que essa biomassa é considerada como graz, ou seja, geralmente reconhecida como segura pelo órgão regulamentador dos Estados Unidos. Na literatura, não existem muitos estudos que tratam da atividade antitripanossoma cruzi de espécies de artróspira, contudo, já foram relatados algumas atividades antiparasitárias frente a outras espécies de parasitos, e é nesse ponto, né, que eu trago aí a espécie Arthrospira platensis, que ela reduziu a viabilidade de trofozoítos, agindo diretamente na estrutura desse parasito. Em outro estudo, com uma outra espécie de artróspira, a Arthrospira máxima,
essa biomassa, né, na verdade, esse extrato, ele reduziu a parasitemia de camundongos por meio da regulação positiva do sistema imune. E aí esses estudos, eles nos fornecem evidências de que possivelmente o extrato, né, de artróspira, ele poderia estar inibindo a viabilidade do Trypanosoma cruzi por meio de danos direto à estrutura do parasito, assim como pela regulação de algumas citocinas, né, a regulação desse sistema imune do hospedeiro, né, que pode ajudar ali a eliminar o parasito. Portanto, a gente conclui, né, que o extrato se trata de uma ferramenta importante no combate à doença de Chagas, porque ela apresentou uma atividade moderada ali, inibindo em mais de 50% essas formas evolutivas nas maiores concentrações testadas, ou seja, 1.500 e 250 microgramas por ml. Sendo assim, esse resultado mostrou-se extremamente satisfatório e forneceu indícios de que a prospecção desse extrato é viável para o tratamento da doença de Chagas, uma vez que, como eu já pontuei, é um produto liberado para uso humano que possuem ainda um baixo custo de produção e de manutenção. Ainda assim, eu destaco que estudos adicionais devem ser realizados com o objetivo de elucidar o mecanismo de ação pelo qual esse extrato está agindo nesse parasito, para que a gente consiga estabelecer, né, esse extrato de artróspira como uma nova droga mais eficaz e menos tóxica para o tratamento da doença de Chagas. Aqui são as minhas referências, e é isso. Muito obrigada.